Então, vamos para um exercício que envolve essa história de distribuição marginal de uma variável aleatória com distribuição conjunta. Olha só que nome mais feio, mas eu espero que você tenha entendido cada passo do que a gente falou aqui, para isso fazer sentido, né? Distribuição conjunta, o que é uma função densidade, o que é uma variável aleatória contínua. Esses conceitos são importantes de estarem bem solidificados, assim, consolidados para vocês, né? Porque, no fundo, acaba sendo essa teoria de probabilidades que vai moldar toda a nossa conversa futura, quando a gente falar em estatística, são esses conceitos que são extrapolados lá para análise de problemas com dados reais e amostras, esse tipo de coisa. Muito bem, a função densidade de probabilidade conjunta de duas variáveis aleatórias x e y para uma constante c é dada por f de xy igual a c vezes y ao quadrado, com x variando de 0 até 2, y variando de 0 até 1, e zero caso contrário. Então, tudo bem. Essa é a função. A princípio, você percebe que ela não tem x na nossa definição. Mas, até aqui, a gente não vai encarar isso como um problema. Vamos encarar como se tivesse, tanto faz. Vamos levar isso na maneira mais genérica. O que eu quero dizer é, não tome conclusões a partir de não observar o x. Se ele está te falando que é uma densidade conjunta, isso deve ter alguma influência. Ou você pode provar que não tem. A gente pode entender assim também. O que ele pede é a densidade marginal de x quando x varia de 0 até 2. Então, ele está pedindo a f de x quando o x varia nesse intervalo de 0 a 2, porque a função não é definida para o resto dos intervalos, né? Para o resto da reta real em x e da reta real em y. Muito bem, como eu falei para vocês, a gente descobriria a f de x fazendo a integração da função densidade conjunta em y. Nesse caso, a gente já sabe que, se sair do intervalo 0 a 1, a y está definida como 0, né? Essa função toda é 0. Então, a gente já vai pôr aqui os limites finitos de 0 até 1. O problema é que a gente não conhece essa variável czinho. A gente não tem esse resultado. Deixa eu colocar aqui. A gente ainda não sabe o valor dela, então a gente tem czinho que multiplica y ao quadrado dy. Isso é o valor da distribuição marginal de x. A gente até poderia fazer isso daqui antes. Já que eu estou falando de distribuição marginal, a gente pode tirar o czinho aqui, porque ele é uma constante, deixar isso aqui dentro, integração de 0 até 1 de y ao quadrado, vai nos retornar c vezes y ao cubo sobre 3, aplicado de 0 até 1. Muito bem, de 0 até 1, o 0 vai embora, o 1 vai ficar 1/3. Então, é c vezes 1/3. Essa seria a distribuição marginal. O ponto agora é que a gente não sabe quem é c. Mas o conceito de distribuição marginal já está resolvido aqui. A função marginal de x tem um valor, função densidade marginal de x, tem um valor que é c vezes 1/3. Quem é c? Bom, vamos fazer aquela mesma história que eu falei para vocês. Se a gente varrer tudo, a probabilidade de varrer todo o espaço amostral, vamos colocar aqui, ó, varrer tudo, isso aqui tem que ser 100%. Então, vamos varrer tudo. Eu vou fazer a integração de 0 até 1 em y, de 0 até 2 em x, da minha função cy ao quadrado dx dy. A gente vai avançando com essa integração. Vamos lá, 0 até 1, de c vezes y ao quadrado, que multiplica x aplicado de 0 a 2. Deixa eu deixar o cálculo aqui adequado, isso, em dy. Depois a gente vai ter de 0 até 1, cy ao quadrado, que multiplica 2, né? 2 em dy. Portanto, essa integração vai nos levar a 2c, que multiplica y ao cubo sobre 3 de 0 até 1. Então, mais embaixo ainda, a gente vai ter 2c vezes 1/3. Esse é o resultado da integração, que a gente sabia que era igual a 1. Então, eu vou colocar aqui como igual a 1.
Isso vai me levar a um valor de C de 3/2. O que ele perguntou era a probabilidade marginal de x, e a gente tinha isso em função de C. Então, a resposta final é que a probabilidade marginal de x, nesse caso, é constante, né? É 3/2 vezes 1/3, que dá justamente meio. Essa aqui é a probabilidade marginal de x. Não se engane, não saia pondo como zero. Cuidado para adotar os valores em função de x ou não. Faça a conta desse jeito que a gente fez, porque acho que assim você tem menos chance de assumir alguma coisa que não é de fato o que o enunciado te disse. A resposta está aqui, ó. Resposta do item D, nesse caso. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.